Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo neste domingo. O tema de pregação de hoje chama-se O Poder da Fé. O Poder da Fé. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 a 32, nos conta assim: Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, lá longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhe falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Ele respondeu: vem. Pedro desceu o barco e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus, pregando a uma grande multidão, falou para os seus apóstolos, seus discípulos: peguem o barco e vão para outra margem. Enquanto eu vou ficar aqui, eu vou despedir essa multidão. Jesus despediu a multidão, subiu a um monte, uma montanha, e a sós orou. Subiu para orar, para conversar com Deus. Ficou lá até a noite toda. Depois, Jesus resolveu se aproximar dos apóstolos que estavam em alto mar. E Jesus começou a caminhar sobre as águas do mar, se aproximando do barco. Mas nisso estava um forte vento que atormentavam as águas com grandes ondas. Quando os discípulos viram Jesus, ficaram apavorados, morrendo de medo, e falaram: é um fantasma, ou seja, é um espírito que está caminhando sobre as águas. Mas Jesus logo lhe falou a eles: coragem, meus discípulos, sou eu Jesus, não tenhas medo, não tenhais medo, sou eu Jesus que estou aqui. Então o apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos, a rocha firme, a pedra, respondeu a Jesus: Senhor, se és tu,
Manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas. Permita que eu ande, que eu desça do barco, que eu pise nas águas do mar e comece a andar até a tua direção, Jesus. E Jesus respondeu: vem, Pedro. Pedro desceu do barco, pisou nas águas, cheio de coragem, e começou a caminhar em direção a Jesus. Nesse momento que ele estava caminhando, andando sobre as águas, ele olhou para baixo e viu aquele volume imenso de água balançando por causa do vento. Nessa hora ele teve medo, e a fé de Pedro afundou. A fé do apóstolo Pedro afundou naquele momento, e ele começou a perceber que ele já estava afundando nas águas. Então ele gritou para Jesus: Senhor, salva-me, Senhor, estou afundando. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro, e disse para Pedro: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? Pedro, você é uma pessoa de pouca fé. Por que você duvidou? Você não pediu para mim autorização para caminhar até chegar em mim nas águas? Eu não permiti, vem. E você não desceu até aquele momento que você estava com fé. Você não desceu e começou a caminhar sobre as águas. Aí você se lembrou que você era humano, Pedro? Ficou com medo, ficou apavorado quando você viu para as águas em movimento? E é onde foi parar a sua fé, Pedro? A sua fé afundou, que nem você estava afundando. Foram para o barco, entraram dentro do barco, e imediatamente o vento parou, cessou aquela correnteza das águas do mar. Os apóstolos, os discípulos ajoelharam-se e diziam a Jesus: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Irmãos queridos, esta pregação está mostrando para muitos de vocês que a fé de vocês é pequena demais. Muitas vezes Deus permite uma grandeza de milagres, de poder espiritual, mostra para vocês o poder dele, concede que vocês participem desse poder, e de repente, que nem Pedro, a fé desaba e cai por ter demais medo. Não acreditar em Deus e acreditar na realidade humana. Aonde foi a fé de Pedro? Afundou nas águas. E muitos de vocês aqui da igreja e que vão me ouvir estão passando por isso. Estão vendo milagres, estão vendo curas, estão vendo prodígios de Deus, coisas que não têm explicação humana, e muitos não estão acreditando. A fé está afundando. Como o Senhor Jesus disse a Pedro: homem de pouca fé, por que duvidastes? Amém, queridos irmãos. Fiquem com Deus.